gente quando começa a filmar? Pode rodar. Rodei. Então vai. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Leandro, eu tô aqui com a equipe de filmagem, a gente tá fazendo um documentário sobre o Dr. Odilon. Ah, tá, só um momento. Obrigado. Olá, bom dia. A gente da equipe de filmagem, a gente veio fazer o documentário com o Odilon. Todos estão com documentos aí? Todo mundo com documento. E agora é um instante. Tá ok. Já corrigiu o diafragma, né? Aí todo mundo entra, você fica. Bom dia. Faz uma fila aqui, gentileza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você quer uma mochila aí? Vai a mochila na frente um pouco de vocês. Tá, conversa. Começa verificando o documento dele. É só aguardar aí um instante aí que ele já vai atender os senhores. Obrigado. Esse café tá bom. Café da Lúcia. Esse queijo aqui é muito bom, viu? Cadê o João Lucas? Por que o João Lucas não vem? Meio que ele tá ali na sala. João Lucas? Ô, João Lucas. O Odilon é um dignitário ao qual a gente tem que zelar João Lucas. 24 horas por dia, porque ele é um juiz que aplica pesadas penas ao crime organizado, ao tráfico. Quer sentar aqui? E o cuidado com ele é contínuo por conta das ameaças que ele sofre o tempo todo pelo crime organizado aqui, notadamente da fronteira. Ah, negócio que já. Rafael que deve saber. Ô, João Lucas, vai querer um queijo? Ó, tem queijo gostoso que você gosta. Quer? Não. Nem um pedacinho? Aplica pesadas penas, com ele não tem pena mínima, pena menor, é sempre pena máxima. Ele inflige pesados prejuízos ao narcotráfico, ao tráfico de armas, ao contrabando de cigarro. Você vai ajudar a viatura já? Já. A legislação não prevê que após a inatividade do servidor se mantenha a segurança. A partir do momento que aposenta, infelizmente a legislação não permite a continuidade. Ô, Lúcia, Senhor, e meu Marmitex? Eu vou ter que pedir Marmitex de R$5, bicho. tá bom. Está se verificando situações em que, no caso dele, por ser um juiz muito ameaçado e pelas condições de trabalho que ele desenvolveu nesses últimos 60 anos, né, contra o crime organizado, se imagina também que ele aposentado, ele possa sofrer algum tipo de vingança.
apartamento e tem uns 4 anos mais que resolve. É, e resolveu tudo, ajeitou tudo certo. Danilo, dá uma chegadinha aqui. Eu só já ajeito aí a secretaria que eles vão fazer o trabalho deles aí durante o dia hoje. Certo? Aí estando pronto, eu já vou levar, vou sentenciar, aproveitar as férias e vou sentenciar. Eu vou ver canal então, doutor. Certo? Passar tudo para levada. Tá. E eu já vou ver como é que tá o. Uhum. Deixa licença. Eu vou me aposentar, né? A Polícia Federal pensa em tirar minha segurança no dia seguinte, tira. E a gente tá nesse... Na verdade, eu deveria ter me aposentado em 2014. E eu fiz um requerimento, entrei com um pedido de providência lá no Conselho Nacional de Justiça, pedindo para o Conselho Nacional de Justiça consultar o ministro da Justiça se ia me dar segurança após aposentado, tendo em vista o meu histórico de plano de morte, de trabalho, de ameaça. Acontece que esse processo, desde 2014, está tramitando lá e não tem uma decisão definitiva ainda. Deixa eu colocar água para Vou pegar dentro do meu pai agora, passar para ele. esquentar. Você vai ficar aqui com a avó? A memória dele tá boa, ele tem toda... Né, ele entende tudo que se fala, ele lembra das pessoas, né, com 98 anos. Cuidei do meu sogro, minha sogra, minha mãe, agora meu pai. O Odilon também, graças a Deus, é muito carinhoso, muito cuidadoso com ele, né? É meu pai. Ele passa aqui todo final de tarde, quando ele chega da justiça, ele não sobe sem passar aqui. Eu sempre me dediquei integralmente à minha atividade como juiz, à minha função jurisdicional. Tanto que eu tiro férias para trabalhar, para poder atuar mais naqueles processos complicados, complexos, e são muitos. Para relaxar, eu trabalho mais ainda. Eu adoro estudar processo e adoro sentenciar. Eu sentenciando é como se eu estivesse numa praia, passeando assim, numa praia, ao ar livre. Então eu me divirto. Onde é que está esse depoimento aqui? Haveria um plano visando atentar contra a vida do juiz Odilon de Oliveira. Foram colhidos depoimentos que, em data mais recente, um preso de nome Wendel Luciano se aproximou do depoente, que é um preso, outro preso, e fez a proposta de que, se ele não desejaria matar o juiz federal, recebendo para tal valor de 2,5 milhões de reais, o que efetivamente foi recusado pelo depoente. Então o preso não aceitou e por isso ele dedurou. E depois esse preso foi jurado de morte, teve que ser colocado numa cela onde ficam os presos protegidos, e depois o próprio preso pediu para ir para a prisão federal para não ser assassinado. Porque as pessoas tinham suspeita de que ele vazaria o convite. Ele não aceitou, se não aceitou, poderia vazar. Então o remédio era matar. Outra informação sobre o caso Lucina Morel. Ela foi julgada em Campo Grande, está presa em Campo Grande. E é o seu irmão.
ele já contratou o pistoleiro para matar. O juiz que condenou Lucila. Israel Morel está morando em frente ao Banco Fomento e Capitão Bardo, Paraguai. Isso daqui é uma figura que se tornou nacionalmente conhecida depois que foi assassinado na região de fronteira. Então, isso aqui é um bilhete recebido que, obviamente, contém ameaça. Então, aqui vocês estão vendo embaixo os próximos que seriam mortos. Rob é a abreviatura de Robert Acevedo, senador. É um ex-governador do departamento de Amambai do Paraguai, que seria assassinado por vingança por um consórcio de traficantes. E aqui na frente você vê o Odi, que significa Odilon, então que seria também assassinado. O senador Acevedo, ele sofreu ameaça. Houve uma tentativa de execução do senador Acevedo em 2010, logo em seguida. Aqui está o carro dele, esse na cama é ele, é o senador Roberto Acevedo, senador paraguaio, né? Essa pessoa colaborava com as autoridades brasileiras, a justiça brasileira, sobre traficantes, narcotráfico. Aí é o veículo dele, levou 40 tiros de fuzil e ele escapou, mas a guarda dele morreu toda. Isso em Pedro Juan Cabaleiro, divisa com o Brasil. Cuando yo era gobernador y el doctor Odilon de Oliveira, juez federal, y vino aquí a Ponta Porá, donde realizó un trabajo maravilloso en contra del crimen organizado. Su fama ya era reconocida, era el terror de los narcotraficantes, del crimen organizado. Justamente nos unió la lucha conjunta de Paraguay y Brasil contra el narcotráfico y los resultados fueron muy satisfactorios. El doctor Odilon ha condenado a centenares de narcotraficantes. El doctor Odilon de Oliveira no solamente es reconocido en Brasil, Paraguay, sino que en el mundo por esta lucha que sabemos es muy difícil, cuesta sangre, ¿verdad? Cuesta lágrimas y que él ha encarado. Yo me sentí seguro con él de trabajar en un ámbito donde la confianza es lo más importante, ¿verdad? El doctor Odilon también confió en mí, yo en él y juntos hemos entablado esta lucha. Conheci o Odilon lá em Mato Grosso, uma cidade pequena, município de Jaciara. Fui apresentado pelo primo dele, que veio falar: Divina, meu primo Odilon também está morando em Campo Grande. E desse dia já conversamos, sabe? Combinamos para encontrar aqui em Campo Grande, que eu já estava aqui também estudando. E foi bom porque quando eu cheguei na minha casa, falei com a minha mãe que eu conheci o Odilon, o professor Odilon, e ele falou, minha mãe olhou para mim e falou assim: Divina, tu está apaixonada. Eu falei: mas como, mãe? Estou só contando a história, só estou contando que eu conheci o professor Odilon. E ela disse: mãe, não engana, teus olhos estão brilhando, falta saltar de brilho. E mãe pode ser a pessoa mais simples que entende das filhas, né? E não deu outra, em menos de um ano a gente estava casados, em menos de um ano. E isso são 44 anos juntos. E felizes, esses 44 anos. Exu é uma cidade, é a cidade onde eu nasci, a cidade onde nasceram meus antepassados ancestrais. Meu pai nasceu lá. Uma cidade muito lembrada aqui no Brasil. Lembrada pelas tradições, os ancestrais do escritor José de Alencar são de lá também. Lampião é de Pernambuco e é um ídolo para muita gente. Meu avô foi vaqueiro, trabalhou em Pernambuco como vaqueiro. E meu pai trabalhou como lavrador a vida inteira.
E a infância da gente foi uma infância, a gente só trabalhando na roça mesmo. Meus irmãos, todo mundo na roça. A partir de 5 anos de idade, você já podia suportar o peso da enxada, aí você trabalhava na roça. Então foi uma infância assim muito sofrida naquela época, né? E naquela roça ali a gente trabalhou até os 16, 17 anos. Aí que eu fui estudar, né, numa escola agrícola, trabalhando na roça também. Trabalhava uma parte do dia, outra parte estudava. Mas a gente ganhava roupa, alimentação, tudo. E eu sempre visitava meus pais. Eu já me formei já com a idade avançada, porque eu comecei a estudar tarde. Eu me formei com 29 anos de idade. Sempre estudando em escola pública. E fiz a faculdade financiada também. O dono da faculdade me dava um desconto de 50% e o resto eu financiei. Paguei depois de formado. E depois que eu me formei, eu fiz concurso. Mas logo que eu passei no concurso, o primeiro concurso, eu voltei na roça, comprei um carro, um Fiatzinho 147, e voltei na roça e trouxe meus pais para cá, para morar com a gente. Meus pais me chegaram a ver como juiz. Eles ficavam muito felizes, se bem que eles não entendiam bem o que significava ser juiz. Meu pai morreu muito satisfeito, muito feliz, em razão de eu haver, dentre 8 filhos, conseguido me formar. Um juiz, ele tem normalmente um grande apreço pela profissão dele, ele sabe qual que é o dever dele, ele tem que aplicar a lei. A lei deve valer para todos. E na aplicação dessa lei, ele tem expectativa e também ele deve perseguir sempre a realização da justiça. Isso tem diferentes significados, dependendo do processo. Fazer justiça cobra um preço considerável, né? Esse é um cálculo que tem que ser realizado pelos, vamos dizer, agentes que fazem a aplicação da lei, da justiça. Eu acredito que, embora o juiz Odilon ele tenha passado por situações difíceis na vida dele, eu não acredito que ele se arrependeu da forma como ele atuou nos casos concretos. É um trabalho que é reconhecido, né, no que se refere principalmente ao combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. É uma pena, não deveria ser assim, mas às vezes existe um custo e às vezes esse custo é um custo bastante alto. Quem é meu pai? O meu pai tem 2 facetas. A primeira é como as pessoas fora da família enxergam ele, né? Como o juiz durão, o juiz que prende os traficantes, condena os corruptos. E tem o Odilon da segunda faceta, que é dentro da minha família, que é o homem que me criou. A gente cresceu cercado desse mito que é o Odilon. Mas pra gente ele é uma pessoa normal, é um pai. Olha, a gente vê o sacrifício que ele faz. De não poder fazer as coisas que a gente fazia normalmente. Como a gente era mais jovem, como a gente ia comer o soba na feira, toda quarta-feira. Sobazinho é um prato típico aqui. E de repente tudo isso foi tirado. Então eu não tenho como mensurar isso, a não ser apoiar ele, porque como filho eu tenho que apoiar ele irrestritamente, né? E hoje eu entendo que o trabalho que ele faz é em prol de um bem maior. Ele sempre me falava que o Estado foi muito bom com ele, que recebeu ele como retirante de Pernambuco. Aqui ele aprendeu a estudar, saiu da roça, se casou, virou juiz. E que ele tinha um dever moral de devolver alguma coisa para a sociedade. Então, como é que eu não posso concordar com essa essência? Eu tenho que apoiar ele em tudo que for fazer.
Quando eu vagava perdido, já quase desiludido, entraste em meu coração. És minha estrela querida, pedaço da minha vida ou minha vida inteira, nesta existência ligeira. Com o amor que me dedicas, estou certo que edificas a minha felicidade na terra e na eternidade. Sem o amor que me ofereces, minha alma triste padece. E volto a ser peregrino, a sonhar como um menino. Ele é muito romântico, né? Acho que foi isso que fez eu apaixonar por Odilon, foi o romantismo dele. Que hoje em dia quase não tem mais, né? De vez em quando entra aí, ele começa a falar, recitar uma poesia para mim. Isso aqui não está produzindo por causa da seca agora. A cerola. Dá muita cerola. Caixa de banana aqui, já tem banana. Isso aqui é uma homenagem que eu fiz para minha mulher. Difícil mesmo fazer sem o apoio da família, tem que ter o apoio da família para fazer, para se dedicar e tal. Assim, o apoio psicológico isso é fundamental. Porque nem toda mulher gosta de viver trancada dentro de casa. É uma compreensão muito grande da parte da minha mulher, da parte da família. Porque na realidade eu travei a vida da minha mulher já há 19 anos, né? Porque 19 anos que eu ando com segurança. Quer dizer, todo mundo dorme aqui em casa. Há 19 anos tem pessoas estranhas que dormem em casa. Quer dizer, mais ou menos, imagina aí que uns 500 agentes já passaram por aqui, do Brasil inteiro, né? Quando o Dr. Odilon começou a trabalhar aqui, qual era a dificuldade nossa? Existia em Ponta Porã, na fronteira, as famílias que dominavam a região. Por quê? Eles foram os fundadores da região. Na época, criaram o trem, eles então vinha mercadoria de São Paulo e ia mercadoria para ferramenta, agricultura. Só que no meio deste comércio, começou a se criar um comércio paralelo. Então nós tínhamos, como Polícia Federal, nós tínhamos grande dificuldade em encarar essas organizações, porque eram a lei do mais forte, tá? Então jamais um juiz, uma autoridade da Receita, mesmo da Polícia Federal na época, tinha coragem de encarar, de fazer uma investigação em cima de um pessoal desse, de prender. Aí chegou o Dr. Odilon aqui no estado. E eu empolgado, policial com 20 e poucos anos, federal, aquela ânsia de prender, eu queria prender pessoas importantes, mas ninguém tinha coragem de acompanhar, de fazer o que eu queria. Aí eu peguei um dia, vim aqui em Campo Grande, e chegando na casa da doutora Suzana, eu encontrei um paraibinha com uma mala, uma calcinha meio apertada. Aí a doutora Suzana falou, esse é o doutor Odilon, veio aqui para assumir a terceira vara, não sei o que, coisa e tal. Aí eu digo, beleza. Eu encostei nele assim, depois numa conversa, eu digo, diz que todo nordestino é brabo. Eu queria ver se trabalho em Ponta Porã, Dourado. Ninguém tem coragem aqui não. Quando chega no pessoal, o pessoal volta. Eu estou falando em toda a instituição, estadual, federal, todo mundo. Falava
Joaquim da Mota, falava Spencer, falava família mais braba naquela época é a família Rossati. Mandava matar só em sentir alguma coisa de estar sendo ameaçado. Aí ele falou, tá, eu aceito. Aceito. E foi aí que começou tudo. Eu estive em Ponta Porã durante 2004 e 2005. Foi instalada uma vara federal em Ponta Porã, por ser um local estratégico. Já tinha delegacia de polícia federal há muito tempo e não tinha uma vara federal naquela fronteira. Então foi colocada uma vara federal lá e eu, como sendo um juiz mais antigo, de primeira instância, eu fui designado pelo tribunal para ir a Ponta Porã e dar encaminhamento à vara, organizar tudo. Até que fosse um juiz federal para lá. Mas eu fui, era para passar lá uma questão de 1 mês, 2 meses. Aí eu terminei ficando mais ou menos, aproximadamente uns 14 meses, 13, 14 meses. E ali foi bom porque a gente fez um contato direto e pessoal mesmo com a criminalidade organizada. Quer dizer, desfilavam pela cidade ali criminosos, grandes traficantes, mafiosos. Ponta Porã já teve mafiosos também. E, na verdade, aquele não tinha disciplina, não tinha ordem. Nem ordem pública não existia. E eu tive até que entrar em esfera que não era da minha competência, por exemplo, com relação à segurança pública. Chamar delegado de polícia, chamar comandante da PM e dizer, vamos botar moral nisso aqui, gente. Aqui ninguém dorme, o padre foi embora daqui porque não podia dormir, celebra a missa durante o dia e à noite vai dormir, não pode, o padre foi embora para uma cidade próxima. Então vamos botar ordem nisso aqui. Aí a gente mandou fazer muitas barreiras ali, a Polícia Federal também. Para você ter uma ideia, o sujeito saía ali na avenida principal de Ponta Porã, Avenida Brasil, muitas vezes assim com a caminhonete, com o braço para fora e uma arma e dando tiro. Só que quando ele começou, o primeiro vez que ele começou a fazer alguma coisa, ele estava chegando na justiça, passou um carro aqui, aí fez só um medinho para ver se o homem tinha coragem mesmo, né? Aí deu uma metralhada aqui de pistola. Aí na época ele ligou, me chamou, nós viemos com a Polícia Federal, falou, aí eu digo, isso é só o começo. O período em que eu recebi mais ameaça foi exatamente em Ponta Porã, que é direto, diariamente. E a gente não vivia ali muito, não podia dar muita sopa, não. Porque senão eu dançava mesmo. Eles vão tocar fogo em carro seu, eles vão fazer todo esse tipo de coisa. Mas se você tiver coragem, se não tiver, fica no gabinete e acabou o negócio. Gosto de trabalhar no fronte, na poeira. Ali que é gostoso, que é bom. Aí eu não sei se foi um desafio que ele fez comigo e eu com ele, aí ficou esse vínculo de coisa. E eu acredito que ele tem coragem, porque eu já vi ele passar por várias situações. E eu acompanho um serviço de inteligência, serviço de fonte humana, tudo que possa acontecer com ele. Então, o que eu falo? Ele tem um dossiê mais de umas 800 páginas de papel. Uma vez fizeram uma fotografia, fizeram uma matéria, uma revista nacional. Ele vai fazer uma matéria comigo aqui, ajeita daqui, ajeita dali e tal. Aí falou, não, nós tem que ter 2 armas. Você tem que segurar uma arma em cada mão. Aqui, para caracterizar a valentia. Porque nesse sertão todo mundo é valente. Quer dizer, nessa fronteira. E eu tirei cada fotografia. Aí depois o cara fez lá, o jornalista fez a matéria, perfil do juiz tal. Aí botou lá o perfil. Pouco mais de 1,5 metro, não sei o quê. Eu me tornei juiz antes de nascer o crime organizado. Naquele tempo não tinha crime organizado, pelo menos nessa região aqui, região de Mato Grosso, que eu fui juiz em Rondônia, fui juiz em Mato Grosso, lá Cuiabá, e dava para a gente administrar muito bem a justiça criminal naquela época, julgando aquele tipo de causa. Então, a apreensão de cocaína, a apreensão que havia grande, apreensão grande, 5 quilos, 2 quilos, certo? A apreensão de maconha, por ano aqui naquela época, apreendia 8 toneladas num ano.
Hoje em dia, uma apreensão com 5 toneladas, e isso acontece quase que diariamente. Ninguém dá nem importância mais para isso. Quer dizer, a imprensa não dá importância para isso, porque é uma coisa rotineira. Então ficou difícil, mudou muito, mas mudou para pior. O sistema penal mudou, não foi a justiça que mudou para pior, a justiça penal, foi tudo. É o sistema penal, o conjunto. Quando eu falo de sistema penal, eu estou falando em Congresso Nacional, que faz as leis, estou falando em polícias civis dos estados, militares dos estados e Polícia Federal, todas sucateadas. O que a gente chama de crime organizado? Onde é que mora esse crime organizado? Na minha opinião, o crime organizado não é o que necessariamente tem mais armas. Quanto mais organizado é o crime, menos armas eles precisam. Quanto mais perto do poder, mais organizado está o crime. Quanto mais distante do poder, mais violência eles precisam para executar os seus crimes. Esse entendimento ele é muito importante, porque eu acho que a gente peca muito na justiça criminal, nos modelos de segurança pública, para tentar localizar qual é o crime da barbárie, qual é o crime resultado, né, de uma crise social muito profunda, né, de um desacerto de um projeto de país, de um projeto de desenvolvimento, que, é claro, é crime, tem que ser enfrentado, e qual outro crime que se beneficia exatamente deste modelo de país. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante, que a justiça tem muita dificuldade de fazer, e principalmente as políticas de segurança têm dificuldade de fazer. Olha, nenhum processo judicial é perfeito, né? Toda instituição humana é imperfeita, é possível haver erros judiciários, se constrói o sistema de forma a tentar evitar ao máximo a ocorrência de julgamentos errados. No Brasil, o crime compensa. O crime compensa, quem diz isso não sou eu. Eu apenas estou repetindo aquilo que a lei traduz. Porque a legislação penal do Brasil, ela é uma mãe carinhosa, que passa talco em bandido, como a mãe passa talco na sua criança. E, por incrível que pareça, essa legislação é mais carinhosa ainda com a criminalidade organizada. É com o crime de colarinho branco, com o tráfico de drogas. Nenhum criminoso no Brasil tem direito a desconto de pena, a não ser o traficante de drogas. A gente prende muito e prende mal. A gente prende muito e prende mal. E ainda tem gente que acredita que prender muito resolve a criminalidade. O Brasil teve a maior taxa de crescimento carcerário na última década do mundo inteiro. Nenhum país prendeu mais do que o Brasil. 28% dos nossos presos são traficantes. 28% dos nossos presos são traficantes. Se eu não me engano, 23% por roubo e 13% por furto. Se você for olhar quem é o traficante que você prende, quem é o cara do furto, quem é o cara do roubo, é o mesmo perfil social. Ao mesmo tempo, a cocaína é o segundo comércio mais lucrativo do mundo, só perde para petróleo. Tem alguma coisa errada. Se a cocaína é a economia tão poderosa financeiramente, por que quem a gente prende não é compatível no seu perfil social com essa riqueza da cocaína? Sempre se tem a pretensão de fazer o que é certo, de pretensão de fazer justiça na forma da lei. O que nós averiguamos muitas vezes é que a justiça brasileira é profundamente desigual. Por exemplo, na justiça criminal, às vezes ela recai de uma maneira mais pesada em relação a pequenos delitos e a grandes delitos, às vezes envolvem pessoas política e economicamente poderosas ou até por envolverem crimes mais complexos de serem descobertos e investigados, às vezes ela é errática. Nem sempre aí se faz a justiça. No Brasil, se o traficante de drogas, se ele for primário, se ele for de bons antecedentes, se ele não integrar a organização criminosa, para integrar a organização criminosa tem que ter de 4 ou mais elementos, até 3 não integram a organização criminosa. Veja que absurdo. E se ele não viver do crime, isto quem tem que provar é o Ministério Público, é o Estado brasileiro, não é ele. A pena para o traficante no Brasil, o tráfico interno, 5 anos. Tráfico com o exterior, aí aumenta, é um aumento de pena que não é muito grande. Vamos supor, você aplica 5 anos. Se ele preencher esses 4 requisitos, eu tenho que aplicar a pena no mínimo legal, os 5 anos. E eu tenho que dar o desconto maior também, porque ele preenche as melhores qualidades, é gente boa, ficha limpa. Aí eu tenho que descontar 2/3. Resultado, até 4 anos no Brasil, o sujeito cumpre pena no regime aberto. Então o bandido vai cumprir pena, o traficante no regime aberto.
É isso que acontece no Brasil. Então a legislação ela teria que ser mais rigorosa. Você pega, por exemplo, o ladrão de um televisor. Se alguém entrar na minha casa aqui e furtar um televisor que vale R$1.500, R$2.000, ele arrombou a porta e foi furtar o televisor. A pena é de 1 a 8 anos. Quem é que vai sofrer prejuízo com aquele televisor, com aquele furto? Só eu, só o dono. Todavia, se o sujeito sonega, e a sonegação no Brasil já chega a 500 bilhões de reais por ano, se o sujeito sonega, e quem sonega não é quem furta televisor, é quem tem muito dinheiro. A pena vai ser quanto? De 2 a 5 anos só. E o efeito dessa sonegação é efeito difuso, quer dizer, atinge toda a sociedade, principalmente as camadas mais pobres, e o desenvolvimento nacional. É diferente de quem furtou o televisor. Ele vai pegar uma pena de até 8 anos. E o sonegador, até 5. E o sonegador com o direito ainda de ter o processo arquivado a qualquer tempo, ainda que tenha transitado em julgado. Isto é, ainda que vá ao Supremo. E o Supremo confirme a pena. Bom, você pegou 2 anos, vai ter que cumprir a pena. Ele pode chegar diante do juiz, meter a mão no bolso e dizer assim, não vou cumprir essa pena. Está aqui, eu vou pagar o que eu devo, IPT, saudações, e virar as costas e vai embora. É assim que funciona no Brasil. Aí não tem como você enfrentar o crime organizado. Era um domingo, o Júnior era pequenininho, ainda estava fazendo, acho que a primeira série. E eu sempre preparava um bolo, ele adorava bolo de cenoura. E era um domingo preparando o bolo de cenoura para amanhecer frio para levar para a escola. Eu estava aqui embaixo, o Odilon estava lá no quarto com os 3 filhos lá em cima, assistindo televisão. E aí na janela da cozinha só escutei o estouro, né? Os pipocos dos tiros, né? E foi na esquina da nossa casa, aqui em frente da casa, no muro, eles atiraram no muro. Até então, a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí, imediato, o Odilon já sabia que estava, o Odilon já sabia que ele já estava sendo seguido. Era um aviso que eles queriam dar para o Odilon, né? Esse tempo a gente não estava ainda com segurança. Foi a partir daí, logo em seguida, que ele precisou de segurança. Ameaça para mim, esse negócio entrar aqui num vídeo e sair no outro. Para mim não faz a menor diferença. Isso não me abala emocionalmente, não tem problema nenhum. Para mim é perda de tempo, o vagabundo tá me ameaçando. Para mim não arreda o pé, não faz diferença nenhuma. Porque não faz diferença porque eu não vou me ajoelhar diante de bandido, porque eu não represento a mim no meu trabalho, eu represento o Estado. Então, se eu sou um representante do Estado, eu não vou me ajoelhar. Se os caras quiserem me matar, me matem. Se não, melhor. Então, isso nunca me afrontou. O único efeito que causa isso é o efeito psicológico, né? Porque às vezes você acorda meia-noite e fica pensando no seu futuro, pô. Você tá com quantos anos? Eu tô com 68 anos. Você vai viver quanto? Mais uns 20 anos. E você vai viver com liberdade ou sem liberdade? Aí vem a pergunta, que não tem resposta. Então esse efeito psicológico, isso é desastroso. Porque você se lembra, no tempo que você andava pelas ruas, que você dançava, que você ia sozinho num lugar, ia no outro e tal. E você se vê numa situação em que você não tem certeza se um dia isso vai voltar. Entende? Isso aí destrói, assim, psicologicamente a pessoa. Qualquer pessoa. Mas, assim, produzir efeito no sentido de me intimidar com relação a serviço, não, isso jamais. Isso não. Eu vivo escoltado há 11 anos, né? É uma situação que certamente guarda diferenças em relação a outros, né? Mas o próprio Odilon certamente tem diferença em relação a isso. As minhas ameaças começaram quando eu presidi a CPI das milícias, isso foi no ano de 2008, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
Antes já existia alguma taxa de risco, mas não se comparasse, né? Porque eu já tinha pedido a cassação de deputados, eu já tinha entrado numa rota de colisão dentro da Assembleia Legislativa naquele momento, que era uma Assembleia composta por muitos setores ligados ao crime organizado, né? Eleitos. Então tem gente que é ameaçada por um setor desse crime, que é o da barbárie, e tem gente que é ameaçada por outro. São naturezas distintas, né? Eu fui ameaçado pelo crime mais organizado. Minha escolta fui eu que escolhi cada um deles. Eles estão comigo desde o início. Então eu conheço todos eles. Eu tenho uma relação pessoal com todos eles. Eu sei de cada um deles, sei da realidade familiar de cada um deles. São muito preparados e o tempo inteiro, ao contrário da ostensividade, eu sempre pedi o contrário, né? Que pudesse ser muito discreto, né? Então muitas vezes você vai me encontrar na rua, você não vai perceber que eu estou com escolta, né? E eles estão perto, estão a paisana, sempre a paisana. Eu peço, a gente tem um armamento mais pesado, mas eu peço que na rua andando eles não estejam com esse armamento pesado, por uma razão óbvia. Assim, é um armamento que, se for usado em via urbana pública, você pode fazer uma quantidade gigantesca de vítimas que nada tem a ver com essa história, né? Então eles estão armados, mas uma arma adequada a um lugar urbano. É diferente quando a gente pega uma estrada ou a gente vai para algum lugar. Então é sempre com muita preocupação com o conjunto da sociedade e com a minha qualidade de vida também, né? Isso pesa para meus filhos, isso pesa para minha mulher, isso tem um limite. Tem coisas que você aprende com o tempo, né? O que era muito difícil no início, depois você também... Não é que se acostume, você adapta a uma maneira que isso possa ser menos restritivo, né? Eu estava num processo, isso é muito curioso, assim. Eu achei que eu estava numa situação já mais tranquila depois de quase 10 anos, né, de escolta. Assim, eu com muita visibilidade, eu, assim, com muito cuidado, mas eu achei que já dava para diminuir 10 anos depois, até que veio a morte da Marielle. Aí a morte da Marielle muda tudo. Aí acabou. Aí, pelo contrário, aí eu me mudo, vou para um lugar mais seguro, reforço a segurança, aí volta tudo a estaca zero. Agora nem pensar tão cedo. Sabemos hoy en día, ¿verdad?, que el crimen organizado tiene poderes bélicos, de armamento y de hombres, que es muy difícil cualquier tipo de seguridad. Entonces, si ellos están decididos a matar, lo van a hacer. Y Pedro Juan Caballero fue escenario de cómo mataron a un narcotraficante en pleno centro de Pedro Juan. Algo que demuestra el poder que tiene el crimen organizado cuando a alguien quieren matar. Estamos cerca ahora de la frontera con el Paraguay. Aquí a 100 metros ya es la frontera. Allá donde ven aquellas casas ya es Paraguay. Acá estamos todavía en el Brasil para que vean cómo es fácil cruzar de un país a otro. El crimen organizado ingresan al Paraguay y como también los paraguayos narcotraficantes ingresan al Brasil. Acá ya estamos en Paraguay. Bueno, aquí ya la camioneta en que yo venía vino a parar y yo descendí. Ya estaban muertos los dos acompañantes míos. Yo no sabía de dónde venían los disparos. Luego me di cuenta de que de hacia atrás ya comenzaron a disparar y ellos fueron a quedar aproximadamente allá. Yo no sabía, no he visto todavía. Entonces yo corrí acá. Corrí y ellos miraban a la camioneta que estaba acribillada con dos muertos adentro y no miraron que yo ya estaba acá. Y yo le miré de frente. Ellos no me vieron. Otro milagro. Ya era de noche y tal vez por eso no hayan visto. O no me vieron bajando, porque ellos también estaban estacionando en ese momento, ¿verdad? Pero como que vieron que ya nadie se movía dentro de la camioneta, entonces dijeron, está tudo morto, né? E aí correram. A fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, como funciona? O pessoal, que a gente consegue ver pela cobertura que a gente faz dos jornais. De primeira, tinha o rei da fronteira.
Esse rei da fronteira, como que era? Ele comandava o tráfico de drogas, o crime organizado, de arma, o contrabando. Aí quando se pegou o rei da fronteira, perdeu essa pessoa, aí vários grupos surgiram na fronteira e passaram a dominar o controle do crime organizado. Porque qual que é a importância do Paraguai, da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai? É onde eles controlam o envio de drogas, né, da maconha que sai do Paraguai, que é o maior produtor um dos maiores produtores de maconha do mundo, e da cocaína que vem da Colômbia e da Bolívia, acaba entrando no Brasil pelo Paraguai. Do Paraguai eles enviam para os grandes centros urbanos brasileiros e até para a Europa. E isso, quem controla a fronteira do Mato Grosso do Sul automaticamente acaba tendo esse poder de controlar tudo. O Jorge Raffato, por exemplo, a gente já atuava contra o Jorge Raffato já há muitos anos também, pelo menos uns 15 anos. Ele era um proeminente empresário na fronteira. Tinha lojas, faculdade, respeitado na sociedade local. E ele, mesmo assim, ele se tornou um grande, foi aumentando o poderio dele, aumentando o poderio. Condenei o Jorge Raffato em 2005, num enfrentamento que ele teve com a Polícia Federal, né? Depois, agora em 2014, eu o condenei, parece que a 46 anos de prisão. Não pude prendê-lo porque ele tinha esse salvo-conduto. Por isso que ele ficou solto e morreu. El auto de Rafael con su seguridad, porque andaba con seguridad, con fusiles y todo. Y él cruzó el semáforo rojo. Y la camioneta detrás de él le pasó y le comenzó a disparar ahí, bien enfrente, en aquel lugar. Fue en ese lugar donde quedó la camioneta con el cuerpo de Rafa dentro, ¿verdad? La Hammer esa donde él venía. Esa es una escuela, está lleno de alumnos. Y ahí hay una iglesia. También había misa. Y ahí el mercado municipal. Un lugar lleno de gente. Suerte que no murió nadie más, ¿verdad? Porque utilizaron .50, ¿verdad? Fusil antiaéreo, ¿verdad? Muchos narcotraficantes festejaron la muerte. Inclusive esa noche los disparos por toda la ciudad eran para festejar también, ¿verdad? Muchos narcotraficantes festejaron eso. Isso aqui é lindo. Isso aqui é o martelo, isso aqui é uma lágrima, isso aqui é o globo terrestre. E aqui é a mão do falecido. Todo mundo ganhou esse prêmio lá, todo mundo que morreu. Como eu não morri, eu estou mostrando aqui. Isso foi lá em Vitória do Espírito Santo, 2006. Aí foram várias pessoas, parece que eram 6 a 8 homenageados. Eu fui o último, quando me chamaram eu mesmo subi. Primeiro passava um documentáriozinho, um mini documentáriozinho de que tinha feito a pessoa, porque morreu. E foi aquele constrangimento, trouxeram o diploma, aí depois levaram de volta e não sei o quê, aí vieram com a Laura, levaram essa Laura aqui de volta. Pega a Laura. Aí foi uma confusão danada. Aí mandaram que eu ficasse ali, mandaram todo mundo subir, aqueles que já tinham sido homenageados. Na verdade foi um equívoco, né? Porque quem organizou pensava que eu tivesse sido assassinado. Porque na época tinha havido um atentado lá na fronteira. E, então acho que, bom, o cara morreu, porque toda hora morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Vamos homenagear o homem. Então aconteceu isso. Achei legal, foi bacana. Eita. Esse menino puxou o vô, bravo. Olha, eu vou ser policial, botar bandido na cadeia. Bravo já é. Você tem coragem? Tem. Aí você vai pra fronteira com o vovô. O vovô vai ensinar você como que faz. O senhor é de Dourados? Tá lotado aonde? Dourados? Corumbá. Ah, Corumbá. Foi feita uma apreensão enorme lá hoje, hein? Polícia Rodoviária Federal. Uma carreta cheia. Só coberta com uma camada de milho por cima. Essas apreensões de maconha, normalmente, e grandes apreensões de cocaína também, que vem
do Paraguai vem camuflado em cargas de milho, cargas de carvão. Mas isso é rotina também nessa fronteira. Apreende demais, bastante, e passa aí pelo menos uma quantidade correspondente a uns 75%. Isso passa, não tem como. Policiais são poucos na fronteira, policiais federais, poucos. O problema aqui é o Paraguai, a fronteira é muito vasta. Mato Grosso do Sul com o Paraguai dá em torno de 1.300 quilômetros. Essa região teria que ter pelo menos aí, uns 200 policiais federais, pelo menos, só para atuar nesse trecho de fronteira aí. Não só pela maconha, que atualmente o Paraguai, já há alguns anos, o Paraguai virou corredor de cocaína. Cocaína que vem da Colômbia, cocaína que vem da Bolívia, então passa pelo Paraguai. Muitas vezes a cocaína não vem diretamente da Colômbia para cá por causa da lei do abate. Lei do abate de aviões. Então a legislação brasileira, ela permite abater aviões suspeitos, né? Então os aviões desviam desse trajeto Colômbia-Pantanal, muitas vezes Colômbia, Canaviais e São Paulo. Aí o avião sai da Colômbia, pode cruzar um pouco, cobrir um pouco do território peruano, cobre o território boliviano e desce no Paraguai. Oi, coisa boa. Parece que a gente fica pesando menos. Acho que o pecado da gente tá mais na unha, porque a gente faz unha e fica pesando menos, sentindo leve. É. A repressão funciona através de duas maneiras. Primeiro, é aplicando a pena de prisão. E a outra maneira de se combater o crime organizado, que pega mais, é através do confisco de bens. A legislação brasileira é boa com relação ao confisco de bens. Sou titular de uma vara que julga crime de lavagem de dinheiro no estado de Mato Grosso do Sul todo. De 10 anos para cá, a gente já confiscou em torno de uns, imagino aí, uns 300 e tantos imóveis, que é muita coisa. Imóveis urbanos e imóveis rurais, de tudo quanto é tipo. Imóveis de luxo, mansões, fazendas grandes. E já confiscamos também muitos veículos, muitas aeronaves, dinheiro. Essa parte aí pega. Os bens que são perecíveis, que vão se desvalorizar pela natureza deles, que a tecnologia melhora, um computador, então você tem que leiloar logo. Veículos, por exemplo, que vai se deteriorando pela idade e ficando parado também, isso aí a gente pode leiloar logo. A Polícia Federal pericia, faz a perícia, e já encaminha veículo para a justiça, encaminha o laudo pericial, a gente já pode leiloar imediatamente. E é assim que eu faço. E leiloa. E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro a gente só pode destinar quando da sentença não couber mais nenhum recurso. Isto é, já houve recurso, e o sujeito foi. E normalmente a organização criminosa ela recorre, vai até o Supremo. Tem bons advogados, advogados diligentes. E aquele demora anos. Muitos anos. Transitou em julgado, a gente pega, transfere aquele dinheiro para a Senado, a Secretaria Nacional Antidrogas. Aqui. E a Secretaria Nacional Antidrogas pega aquele dinheiro e faz a destinação. Até 40%, Polícia Federal e Polícia do Distrito Federal. Outro percentual fica para a própria Senado e outro percentual vai para a Senado para fazer a parte de prevenção, né? Para a política de prevenção. Então tem essas destinações assim. Quando é dinheiro de tráfico de drogas, quando é dinheiro de outro tipo de crime, aí a Justiça tem que depositar numa conta única do Tesouro Nacional. Já vai direto para a própria União. Descapitalizar. Não tem outra maneira. Eu já fiz muito mal a organizações, a bandidos, a traficantes.
Não mal fora da lei, mal dentro da lei, mal na concepção deles. A gente já destruiu em trabalho conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a gente destruiu muitas organizações. E você destrói a organização, você destrói o sonho daquela família também. É um sonho que parte, é alimentado pela natureza, que tem cunho criminoso naquilo ali, mas você destrói a família da pessoa também, a família dos bandidos. Corre risco de vida, sim. Não porque o que ele está fazendo agora, é porque ele já fez. Tem gente ainda que ainda quer vingar, né? Não quer vingança ainda. Aqueles bandidos que ele mandou prender tudo. Você acha que já esqueceram? Eu havia condenado uma organização criminosa. Uma pessoa muito famosa que era chefe dessa organização criminosa. O Brasil inteiro conhece o nome dessa pessoa. E essa pessoa tinha um poder, exercia um poder de mando tanto no Brasil e talvez mais ainda no Paraguai. E essa pessoa era intocável. Aí eu sentenciei, condenei essa organização e deixei para mandar cumprir a ordem de prisão exatamente no aniversário dessa pessoa. Que era também para mostrar para essa pessoa que o poder judiciário estava atento e, ao mesmo tempo, pegar aquela pessoa no momento de euforia, no momento em que os sentimentos daquela pessoa estivessem a dizer que ela era o rei da região. E efetivamente não era. Parece que foi no dia seguinte já houve um atentado. Uma pessoa entrou pelos fundos, rompendo um terreno que tinha nos fundos do hotel do Exército, e foi se aproximando. Supõe-se que aquela pessoa teria alguma combinação com algum soldado. Tem muitos soldados ali que servem ali em Ponta Porã, ao Exército, moram lá no Paraguai. Aí se percebeu que o invasor estava tendo uma cobertura. Tinha um veículo Gol, tinha um veículo Pajero dando apoio e o sujeito fugiu. Mas foram traficantes que mandaram. E eu estava dormindo nessa hora, foi pela madrugada. Eu acordei com os primeiros tiros. A partir do momento que você coloca um cara como Fernandinho Beiramar na cadeia, um outro criminoso de grande porte, que o Guilherme colocou muito, você acaba fazendo a opção da sua vida. Por que os outros juízes não mandam prender esse povo? Você pode prender, né? Estão soltos, ou estavam, né? O João fez uma opção, ele prendeu, só que isso tem uma consequência. E esse negócio é polêmico, é uma consequência que pode ser para a vida inteira. Eu acho que vão matar ele. Cabeça Branca, Jade de Pavão, Beiramar, motivo, vingança. E outra coisa, que eu falei, por exemplo, pro doutor Dilon, não se mexe com família de traficante ou de vagabundo. Nós temos dois tipos de violência. Nós temos uma violência comum e temos uma violência chamada violência oficial. Essa violência oficial é praticada pelo próprio poder público, pela própria administração pública. Um exemplo dessa violência oficial é a corrupção, que é praticada pelo próprio governo. E o governo, evidentemente, se confundindo com uma organização criminosa, certo? E sem falar na negação dos direitos sociais das pessoas, que é o direito à segurança pública, o direito à educação, o direito à habitação. Então tem uma série de violência, direito de ir e vir, uma série de violência que se comete no Brasil. Bora lá, juiz Odilon pedindo voto, número 12, juiz Odilon. É juiz Odilon, é juiz Odilon. Este sim é ficha limpa, este sim é cabra bom. A esperança e a mudança tem nome. Juiz Odilon para governador, vote 12. Não precisa dessa altura, tá? Para não perturbar as pessoas na rua. Tá, e tem um microfone, se você quiser. Vamos fazer uma foto.
Por que ele resolveu se arriscar como político? Não sei dizer. Eu acho que é muito porque ele acha que ele pode fazer mais coisas, né, pela coletividade. Ele tem essa coisa na cabeça dele, né? Então, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Eu não vou para a política atrás de salário, eu estou aposentado, sempre vivi da minha remuneração. Eu não vou para a política atrás de uma faixa de governador. Isso para mim não interessa. Bom dia, gente. Quem vai querer? Quero chipa. Vamos lá, gente. Nossa, eu amo você, Odilon. Nossa, Ama minha família. Ano passado, quando eu era juiz, a gente ficava trancado, né? Trancado dentro de um gabinete. Agora, andando na rua assim, para mim, é uma sensação de liberdade, é um vento de liberdade. Eu me sinto à vontade, abraço o povo, porque você só tem liberdade junto com as pessoas. Isso, para mim, é fantástico. Eu tenho o meu livro aberto. Não sei se outro que está polarizando comigo tem livro aberto. E hoje nós estamos recebendo aqui na CBN o juiz Odilon de Oliveira do PDT que vem falar sobre seus projetos. O que mais me atrapalhou durante a campanha foi o enfrentamento da máquina administrativa. Era representada pela governadoria do estado, pelo próprio estado, por todos os municípios. Enfrentei também a imprensa, já dominada pela a parte adversária. Eu lutei sozinho. Aí as seguintes medidas vem o quê? Tem um texto, depois você lê isso, fica tranquilo. Não, eu quero gravar aquilo que eu tenho certeza que deve ir ou não deve ir. Simplesmente isso. Vamos pra... Se desliga lá, cara. Tem. Só imprimir aí, discute. É o seu esse. Nessa campanha, você é o juiz. Da Polícia Civil Mato Grosso do Sul, foi isso que o senhor assistiu, né? É claro, eu tenho alguma coisa aí para comer, mas daí é que eu tô com a fome do capeta. Eu até no começo fiquei meio assustado, né? De entrar na política, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Eu falo sempre pra ele, olha, eu tô do seu lado, o que deve como eu fiquei o tempo todo, né? Como juiz federal, toda a situação que passou, e tô agora também junto com ele. Olha, que foi uma mudança bem grande, foi, né? Nós estamos ao vivo agora no portal do Jornal Mídia Max, com transmissão simultânea no Facebook e no YouTube. Vambora? Bora. Durante a campanha eu passei o tempo todo fora, né? Vinha em casa às vezes para dormia muito no interior, né? Pouco tempo. E com relação ao povo, sempre gostou do meu trabalho, me aplaude, né? Qualquer lugar onde eu ia ou onde possa ir agora, as pessoas me reconhecem e querem tirar fotografia, pelo menos pegar na mão, um abraço, né? Então, naquela atividade política, eu não aumentei o risco nenhum. Aquele povo que estava ao meu lado era tudo protetor. Ai de alguém que colocasse a mão em mim ali. No começo eu achei estranho, achei que eu não ia
me envolver, não tinha planos de me envolver, mas como é que você não se envolve na campanha? Com o marido é candidato, né? Meu filho também. E quando eu percebi, eu estava lá no meio, fazendo tudo, né? Pedindo voto, coisa que eu nunca tinha passado na minha cabeça, eu pedi voto, né? Foi uma experiência muito boa para mim, um aprendizado. Olha, eu senti muito medo no começo, assim, que agora ele não pode sair. Né? Então sai quando extrema necessidade, que tem alguém, da pessoal da segurança, que venha como voluntário, né? Obrigado, bom dia. No passado, a gente nunca viu isso. A minha vida depois da campanha eleitoral voltou à normalidade. Mesmo sem a segurança que a gente tinha antes, né? Embora os riscos ainda continuem, mas está tudo bem. A justiça enquanto instituição faz parte dessa máquina que mata muitas vezes um mundo mais justo. Se você olhar para o nosso sistema carcerário hoje, você vê que a justiça tem muito pouca coisa de justa. A justiça, ela é desta mesma ordem, dessa mesma engrenagem, né? Desse mesmo sistema, como a gente fala. Se você pegar aqui no Mato Grosso do Sul, todos os municípios de fronteira são pobres. Os municípios mais miseráveis do Mato Grosso do Sul são de fronteira. São cidades que não têm emprego. Geralmente o único emprego é no poder público, o município. E o município não emprega, a pessoa passa o ano inteiro desempregada. A questão do combate ao tráfico é muito mais que colocar a polícia na fronteira. Você tem que dar condições das pessoas tirarem o trabalho dela, o sustento dela. Hoje a droga, ela é a única forma de sustento dessas pessoas. E essa frase aí nos remete imediatamente para uma palavra chamada Justiça tem que ser um sentimento. Justiça tem que ser um negócio que você busca dentro de você também, né? Tem que estar em cada atitude, né? As relações de justiça são relações cotidianas, né? São relações permanentes. São relações em casa, com os filhos, né? Com os companheiros e companheiras, com as relações de trabalho. Como é que é, né? Nas decisões, no planejamento. Acho que isso é uma perspectiva de justiça. É maior do que o que tem. Esse aqui está perfurado. Para todas as pessoas que têm a responsabilidade de decidir, essa decisão interfere, né, principalmente nessa questão do crime organizado, é óbvio que ele precisa ter uma segurança diferenciada. E essa segurança não pode se restringir só ao tempo em que ele exerceu o juízo. Não é porque aposentou, saiu, né, de lá, que vai deixar de ter o risco à sua vida o fato dele não ser mais juiz. A gente não pode perder esse pé no chão, né? A gente não pode perder esse lado humano que a família nos dá, que o afeto nos dá, mas que às vezes a nossa vida pública nos transforma em máquina, né? A gente precisa saber o limite disso, né? Até quando? Então, o trabalho dele é um trabalho, enfim, trabalhar com justiça criminal, trabalhar com enfrentamento a esse crime organizado. A justiça tem que criar um mecanismo que possa preservar também o lado pessoal, né, de cada juiz, de cada membro do Ministério Público. Eu acho que a liberdade de não ter medo é algo importante, né? Nós temos índices elevados de criminalidade que geram uma sensação de insegurança e nós temos que trabalhar para melhorar esses índices e, vamos dizer assim, deixar as pessoas mais tranquilas. Isso envolve, evidentemente, a todos, não só as
pessoas da população em geral, mas também juízes, policiais, né? Não deveria fazer parte do trabalho esse risco de sofrer retaliações da parte do crime organizado. E o resultado disso? O Brasil vai ganhar como a luta contra o crime organizado se a gente não faz a nossa parte, nosso papel? O fato de eu ter perdido a escolta, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que eu aceitando ingressar na política, eu próprio potencializei o risco. Mas o que, na verdade, a direção geral da Polícia Federal deseja, sempre desejou, é me desovar na porta da Justiça Federal, isto é, que a Justiça Federal tome conta da minha segurança. Na verdade, é isto. E vou provar mais uma vez agora no pedido de revisão, de reexame no Conselho Nacional de Justiça, vou provar isso com centenas de documentos, inclusive documentos, registros feitos pela própria Polícia Federal, afirmando o alto risco de vingança contra a minha pessoa. E quando é porque eu tenho que ficar preso dentro de casa, né? Às vezes eu passo no mínimo uma semana sem sair de casa, 15 dias só dentro de casa. E quando saio eu tenho que chamar os policiais, meus amigos, aí me acompanham. A escolta, quem faz são alguns dos agentes que, né, que assim, por consideração mesmo, é pura consideração. Né, que vão e carregam ele para onde ele tem que ir, né, ele tenta não incomodar, já tentava não incomodar quando tinha escolta, a verdade era essa. Então, assim, ele ia só onde tinha que ir mesmo, para não ficar ocupando a escolta indevidamente. Ele que era o comprador de pão, né, e o que eu fiz? Eu comprei uma máquina de pão para ele não ter que ir, porque isso né, porque não tinha como ficar saindo toda hora. Né? Então, é uma coisa bobinha, né, mas tão... isso que é um pouco difícil de ver. Então, eu nem gosto muito de ir para lá por isso, ver essa situação, assim. Né? Eu montei uma academia de musculação aqui em casa porque eu não posso ir para academia, que eu frequentava já há quase 30 anos. E então a única solução foi montar uma academia. Comprei os aparelhos, estou finalizando já a montagem da academia, a gente tem que fazer academia aqui em casa mesmo. Questão de segurança. O personal, eu conheci ele como atleta, né? Esse personal, o juvenil. E ele tinha apenas a 8ª série. Aí a gente, reconhecendo o esforço e a pobreza dele, a gente ajudou a pagar a faculdade. Ele é uma pessoa bastante esforçada. E eu sinto que eu me identifico muito com ele, com relação ao passado, dificuldade. E a gente fez esse esforço para ele se formar. E agora eu contratei como personal. Bom, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o risco decorrente de ameaça, né? E outra coisa é o risco decorrente do desejo contido de ofender fisicamente a pessoa, né? São duas coisas completamente diferentes. No caso da ameaça, ela é compatível com a atividade. E o risco que não provém de ameaça, ele é compatível com a atividade e com a inatividade também, porque é um risco que nasce e é alimentado pelo desejo contido de vingança, né? Então, com relação à vingança, eu faço uma vinculação desse risco com todas as organizações que eu condenei e de que eu confisquei muitos e muitos bens, né, muitos valores. Eu não saio na rua exatamente por conta de que eu tenho medo. Eu tenho certeza de que se eu andar por aí sozinho, com o passar do tempo, a vingança vem. A minha preocupação é com o Odilon, né? Mas eu sinto preocupação o tempo todo, e preocupado com ele ao mesmo tempo, né? Que ele ficou restrito, para sair é difícil. A gente passa o dia todo, um cuidando do outro, voltando à primeira fase nossa de quando casamos, né? Então, só nós dois em casa. Sinto faltando alguma coisa, né? Que foi muitos anos de escolta.
né? Tinha o pessoal aqui o tempo todo com a gente. Então, a gente sente uma falta de alguma coisa. E parece que as coisas ficou mais difícil. Apesar que ela está com alguns meses que nós estamos sem, mas fica um vazio para a gente. A maior preocupação nossa é a noite, né? Que aí se sente mais vulnerável, assim, mais perigoso à noite mesmo. Se for o caso de ter que mudar de país, se for o caso que ele resolver achar que é melhor, a gente vai. Mas, de repente, nem precisa disso, né? Nosso pai de cima é bem melhor, bem mais confiável, né? A gente confia nele. A base desse processo, a causa mesmo, o motivador é o receio de perder a segurança e sofrer uma vingança, né? Esse aqui é o receio. Eu andar sem segurança não tem condições. Se eu tivesse que sair, eu iria para um outro país aí que é mais fácil acesso de um neto visitar a gente, um filho visitar a gente, não é? Ele já pensou também na Romênia, que eu tenho um genro que é romeno. Esse projeto sair do Brasil, em razão da perda da escolta, continua na minha cabeça e na cabeça da minha mulher. Agora, isso aí é o último recurso, porque a gente não vive sozinho, né? A gente tem os laços familiares. Eu me casei aqui em Campo Grande, todos os meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram aqui. Então a gente tem um laço familiar. Porque se eu sair do Brasil por conta disto, eu levarei uma mágoa, uma raiva, uma revolta interminável do Brasil ou das autoridades que representam a União Federal e que compreende de maneira simulada, manifesta de maneira simulada a conclusão de que eu não preciso de segurança. Então eu tenho uma raiva, uma mágoa, talvez não seja do mesmo tamanho e com a mesma profundidade da mágoa que o traficante tenha de mim. Mas eu tenho uma mágoa muito grande, digamos assim, do Brasil por conta disto.